Boa tarde, pessoal do sexto ano. Vamos aí, né, para as correções das atividades que ficou da última aula, certo? Então, peguem um livro didático, certo? E vamos aí para algumas correções, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser apenas para essas correções, tá certo? Então, vamos lá. Livro didático, tá? Tá na página 27, tá bom? Já coloquei a foto aí da atividade, aliás, do exercício, né, com as devidas respostas, certo? Então, a gente vai respondendo as questões, tá? Vocês vão colocando pausa quando necessitarem escrever e já vamos revisando, né, o que discutimos na outra aula, certo? Então, vamos lá. Então, lá na página 27, tá? Tem um mapa aí em cima, né, que são os povos da Península Itálica, tal, tá explicando tudo, tá certo? As tribos latinas, né? E na questão 1, tá perguntando qual grupo que ocupava a região onde Roma foi fundada, no século 8 a.C., tá certo? Que grupo ocupava essa região? Eram vários grupos, mas esses grupos eram chamados de quem, né? No caso, os italiotas, né? Ou seja, os latinos, certo? Então, vocês colocam aí os italiotas, mais precisamente os latinos. Na questão 2, vamos relembrar aí o que estudamos lá, né, nos gregos, tá? Lá no capítulo do qual estudamos a expansão dos gregos, tá certo? Qual eles expandiram, né, suas colônias, né, as novas polis das quais eles falavam, certo? Então, questão 2. Lembre-se do que foi estudado sobre os gregos e identifique a região da Península Itálica colonizada por eles e a denominação que receberam essas colônias. Tá? Então, vai ser a parte da Sicília, tá? E o sul da Península Itálica. Podemos citar também, não está aí, mas podemos citar também a região de Nápoles, tá? Que foi fundada pelos gregos e se chama Nápoles porque é Nova Polis. Então, Nápoles, Nova Polis, tem uma semelhança, né, com Nova Polis e Nápoles, tá? No caso, Nápoles aí seria Nova Polis. Então, região da Sicília, Nápoles, tá? Essa denominação, né, essa expansão, né, de novas colônias e novas polis, né, dessa expansão do mundo grego, vai se denominar Magna Grécia, certo? Que significa grande, certo? Então tá aí, né, a atividade da página 27. Vocês vão colocando pausa, vocês vão escrevendo, no caso se vocês erraram, tá certo? Vocês vão corrigindo, tá bom? Lá na página 28, tá, tem uma outra atividade que ficou da última aula, que no caso é um texto, tá, da historiadora Maria Luísa Coracim. Tá? Então eu vou ler o texto rapidamente aqui e vocês vão acompanhando também, tá bom? A arqueologia permite encontrar os indícios de ocupação do sítio onde Roma surgiu. Sua localização na margem esquerda do rio Tibre, ao norte da região denominada Lácio, era favorável, pois era ponto de cruzamento de várias rotas, ou seja, aquela região ali tinha várias rotas, certo? Perto do rio Tibre. Ela se desenvolveu numa alça formada pelo rio, onde havia a ilha Tiberina, facilitando a travessia. Sendo navegável, o rio permitia a conexão entre a navegação fluvial, ou seja, navegação em rios, e a marítima, né, navegação em mar. Situada próxima à Foz do Tigre, por ela passava a rota que conduzia no interior às salinas da costa e a que ligava a Etrúria, ou seja, a região mais dos etruscos, certo? A Campânia ao sul, as colinas escarpadas em torno do vale pantanoso, que viria a ser o fórum, facilitavam a defesa das populações que aí se estabeleceram. Motivos econômicos e militares foram, portanto, fundamentais para o desenvolvimento de Roma. Então, a gente já fala os motivos aí para o desenvolvimento, né, da cidade de Roma. Seguramente,
As primeiras colinas a serem habitadas foram o Palatino, o Esquilino e o Quirenal. No início do primeiro milênio antes de Cristo, além das tumbas encontradas no Palatino e no Vale do Fórum, foram encontrados vestígios de fundos de cabanas, que remontam ao século VIII a.C. A importância, né, da arqueologia, do qual já estudamos. Presume-se que essas cabanas fossem semelhantes às reproduzidas em urnas funerárias. Pode-se admitir com certa segurança que os aldeamentos primitivos das colinas romanas eram minúsculos aglomerados de comunidades tribais escassamente organizados e originalmente independentes. Então, o texto fala aí da importância, né, de onde surgiu aí a Roma, que é perto do Rio Tibre, né, a questão das rotas comerciais, tem várias rotas, cruzamentos, tá certo? A questão das montanhas que ajudavam na defesa, tem a questão aí da segurança, que os aldeamentos eram primitivos, certo? No caso aí dos primeiros habitantes, tá bom? E aí vamos para a primeira questão que eu coloquei aqui, tá? De acordo com o texto, descreva os fatores que justificam a escolha da margem esquerda do Rio Tigre para a fundação da cidade de Roma, tá? Então a gente pode citar, já comentei, motivos econômicos, tá? Motivos econômicos, por causa da proximidade com o Rio Tibre, tá? Estou falando devagar porque vocês já vão corrigindo ou anotando aí essas informações. Se qualquer coisa, vocês vão colocando pausa. Então, motivos econômicos podem ser destacados, né, por causa da proximidade com o Rio Tibre, tá? Que se conectava ao mar e facilitava a navegação, certo? E também a proximidade de rotas comerciais terrestres, certo? Então, por motivos econômicos, né, por causa da proximidade com o Rio Tibre, tá, que se conectava ao mar e facilitava a navegação e também a proximidade de rotas comerciais terrestres, tá certo? E também, lembre-se também que a gente leu agora há pouco, por motivos militares, tá? Que vai se destacar aí, no caso, as colinas ao redor da cidade, que facilitavam a defesa das populações que se estabeleceram na região. Então, motivos econômicos, pela proximidade com o Rio Tibre, né? E o Rio Tibre tinha proximidade com o mar, e também por motivos aí, militares, por causa das colinas aí, que facilitavam a defesa dessa população. Tá bom? Na questão 2, você vai descrever, né, como a autora descreve, na realidade, né, as primeiras comunidades humanas que surgiram na região do Lácio. Tá? Então, tá aí no finalzinho do texto, ela vai dizendo aí, ó, pode-se admitir com certeza e segurança que os aldeamentos primitivos das colônias romanas eram minúsculos, aglomerados de comunidades tribais, escassamente organizados e originalmente independentes, certo? Então a autora vai descrever como minúsculos aglomerados rurais, né? Eram pequenos aglomerados, certo? Então essa é da página 28, tá bom? E aí vamos lá para a página 30, tá? Que no caso aí já vai falar, pessoal, sobre a origem de Roma. São duas questões, mas eu coloquei apenas umas porque a outra vocês, no caso, iriam fazer aí uma história em quadrinhos, né? Mas vocês não precisam fazer aí essa questão 2, na realidade, tá? Vocês, se quiserem fazer, tudo bem, mas eu não estou cobrando aí essa questão 2, tá bom? E aí vamos ler esse textozinho, tá? Espero que vocês estejam acompanhando, tá bom? Então, Amulho ordena que sejam afogados no Tibre, Tibre no caso o rio, mas o berço onde estavam parou ao pé do Palatino. Lá eles são encontrados por um pastor, Fausto, e vê uma loba para amamentá-los. Criados pelo pastor e por sua mulher, tá? Larência, no caso Larência, mas o nome pode ser chamado a Clarência também, tá, pessoal? Os gêmeos crescidos extinguem-se por sua força e seu valor. E ao saber finalmente, por Numitor, o segredo do seu nascimento,
matam Amulho e reconduzem o avô ao trono albano, tá? No caso da cidade lá, que aqueles descendentes, né, das guerras gregas fundaram. Eles próprios partem pouco depois para fundar outra cidade no local, onde foram recolhidos por Fausto. Mas a discórdia se instala entre os dois irmãos, que decidem consultar os auspícios. Tá? Tem dizendo o que são auspícios, são presságios, sinais de um acontecimento futuro. Ou seja, são algo que, uma resposta do que eles queriam, né, nesses auspícios, né, eram presságios de algo que iria acontecer. Tá? Isto é, observa os pássaros para saber dos deuses quem deve fundar a nova cidade e qual deve ser seu nome. Remo ganha em rapidez, é o primeiro a ver 6 abutres, e Rômulo, em quantidade, com 12 aves de rapina percebidas. A ruptura entre os irmãos é inevitável, e a violência marcará de modo indelével o nascimento da urbe. Indelével, no caso, que pode ser desfeito. Urbe, tá? No caso, seria cidade, tá, pessoal? Remo morre em combate no qual também perece Fausto, ou, conforme versão mais conhecida, assassinado por Rômulo. Então, Rômulo aí assassina o pai que o criou, né, a pessoa que o criou, Fausto, e seu irmão. Após ter transposto por derrição a muralha que erguia o irmão no Palatino. Tá? Na questão 1, vocês vão retornar aí à página de abertura do capítulo, tá? E observar novamente a imagem da escultura, que no caso eu coloquei aqui, né, abaixo da questão 1. Né, a imagem da escultura da loba Capitólia. Aí vocês vão relacionar essa obra com o texto e explicar o vínculo que ela tem com a lenda da fundação de Roma. É muito tranquilo, certo? Então, a loba capitolina, né, é representada com os gêmeos Rômulo e Remo, vocês estão percebendo aí, né, o quais, segundo a lenda, conforme o texto da Grandazzi, né, no caso a autora desse texto, foram encontrados pelo pastor Fausto, que também providenciou uma loba para amamentá-los, certo? Então a loba representa aí, né, de certa forma, a criação, né, dos dois gêmeos, né, Rômulo e Remo. Né? Depois os gêmeos foram encontrados aí, né, pelo pastor Fausto, que depois o vai criar aí com sua mulher, a Clarência, tá certo? Então a loba representa, no caso, né, esse vínculo que tem, que a cidade de Roma ela foi fundada no local em que os gêmeos foram encontrados, tanto pela loba, que amamentou, segundo a mitologia grega não, desculpe, romana, como também, né, tanto eles foram amamentados pela loba, né, capitolina, como também foram criados pelo pastor Fausto e sua mulher, tá certo? Né, por isso a cidade de Roma, né, em homenagem, claro, vem do nome Rômulo, né, foi fundada naquela região, certo? Então seria mais ou menos isso aí a resposta da questão 1, tá? Para finalizar essa aula, né, essa videoaula, vamos aí para a página 31. Eu coloquei aí, eu risquei, né, as respostas, porque aí vocês vão colocando, né, vão colocando, ver se vocês acertaram, tá? No caso dessa atividade, vai ser aí, pessoal, sobre a questão, né, da fundação de Roma, a questão científica, né, a questão mitológica, certo? Então, vocês vão colocando aí, tá bom? Então, explicação. Tem aí a parte de explicação. Aí tem pastores latinos. Pastores latinos, a explicação ela vai ser científica ou ela vai ser mitológica, tá? Vai ser científico ou mitológico. No caso dos pastores latinos, vai nos remeter aí aos primeiros habitantes, né? Aqueles primeiros conglomerados, né? Que surgiu Roma, tá? Não tem nada a ver aí com a questão de Rômulo e Remo. No caso aí a explicação seria científica. Então, nesse quadradozinho aí, tá? Vocês colocam aí que a explicação, tá? Estou passando a setazinha,
E vão colocar aqui científica, se vocês não já colocaram, tá? E se colocaram algo diferente, vocês colocam científica, tá certo? No caso de Rômulo e Remo, a história, né, da loba, vai ser uma explicação o quê? Mitológica, né? Tem toda a questão da loba, tá? Fundadores de Roma, no caso dos pastores latinos, vão ser, no caso, os pastores latinos, tá certo? No caso, os italiotas, tá? E no caso de, né, de Rômulo e Remo, vai ser Rômulo e Remo também, embora a cidade tenha o nome Roma, em homenagem a Rômulo, né, foram os dois aí que fundaram a cidade, claro, mais precisamente o Rômulo. Então, vocês colocam aí Rômulo e Remo, né, abaixo aqui, ó, tem mitológica, depois vocês colocam Rômulo e Remo, certo? Fatores que contribuíram para a fundação da cidade, no caso, né, da versão científica, tá? Aqui eu estou passando a seta, vocês colocam fatores econômicos e militares relacionados à localização ao relevo da cidade, tá? Então aqui vocês colocam, né? Estou passando aqui a setinha, vocês colocam que os fatores foram econômicos e militares, tá certo? No caso de Rômulo e Remo, né, na questão mitológica, no caso que eu estou passando a setinha aqui, vocês colocam, né, que no caso os irmãos fundaram a cidade após devolver o trono de Alba Longa ao avô. Por isso que ela se expandiu, certo? Por isso que ela teve a sua fundação, né? Desculpe, não foi se expandir, mas que teve sua fundação, tá? Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa vocês vão perguntando no chat. É só vocês seguirem aí, né? Explicação, pastores latinos, no caso científico, Rômulo e Remo, mitológico. Fundação de Roma, pela essa explicação científica, no caso abaixo vai ser, foi pelos pastores latinos, no caso de Rômulo e Remo, vai ser Rômulo e Remo, tá bom? Fatores que contribuíram para a fundação da cidade, no caso a questão econômica, né, no caso aí da explicação científica, econômica e militar. No caso de Rômulo e Remo, eles fundaram a partir, né, daquela luta que eles tiveram, né, com o seu tio, no caso, né, e reconduziram o avô ao trono, tá? E o rei de Alba Longa deu aquela região para eles fundarem a cidade de Roma, tá certo? Então, espero que tenham entendido, tá bom? Fiquem bem e amanhã continuamos, né, o assunto, tá certo? Então, tenham uma ótima tarde e até mais.